Queria convidar o pastor Onésimo. Convidar também a Priscila e o Derek. Eu acho, nem sei se eles precisam se apresentar. Será que tem alguém que ainda não conhece vocês? Eu acho que não, né? E aí, pastor Onésimo, eu já vou começar jogando a bola para o senhor introduzir esse assunto, deixar a gente bem por dentro do que é que vai acontecer hoje, para a galera que está em casa ficar bem ligada sobre o que a gente vai falar. E se o sal perdeu o sabor? Ok, a paz do Senhor para todos. Desde já é uma grande satisfação poder nos encontrarmos aqui como amigos em Cristo, irmãos em Cristo, na verdade, amigos, e pessoas que têm tentado pensar, refletindo nesse momento atual, esse tema tão profundo, né? E esse tema, ele tem um tom de sugestão. Então, tá bom, é coisa técnica assim mesmo, né? Tudo que é feito ao vivo. Então, assim, ele não é para ter um tom tão polêmico, mas, claro, se as polêmicas aqui vierem, estaremos aqui para ser histórico, polêmico e filosófico, né? E aí, pastor, já pega o gancho para dizer que quem quiser mandar as perguntas através do chat, já pode mandar, que a gente vai ler as perguntas também para o pessoal que está de casa poder participar. Muito bem, então, continuando, e se o sal perdeu o sabor? A gente sabe desse momento em que a igreja está passando juntamente com o mundo, momento de convulsões políticas, depressão econômica, ansiedade psicológica, momento de pandemia. Então, isso urge para que nós reflitamos sobre o papel da igreja e com essa abordagem muito bíblica. E se o sal perdeu o sabor? Foi Cristo quem disse isso, né? Foi quem perguntou isso. Então, estamos aqui para falar sobre esse assunto. Então, você fica à vontade, pode perguntar. Aquilo que não soubermos agora, em casa a gente procura e acha a resposta, Vai dar certo. Tá bom? Abraço. Pronto. E aí, enquanto o pessoal está mandando as perguntas lá, a gente já vai introduzindo algumas perguntas aqui. E aí eu já vou passar a bola para outra pessoa e queria pedir para o Derek responder essa nossa primeira pergunta para a gente ir introduzindo o assunto e os outros convidados totalmente à vontade para interromper a gente, complementar, porque é assim que o assunto vai ficando dinâmico e vai ficando melhor. Derek, nesse momento que o pastor Onésimo introduziu e falou a respeito disso, eu queria te perguntar, você acredita que a missão da igreja continua a mesma? Boa noite, Pai do Senhor a todos. Eu imagino que sim, porque o principal condutor da igreja, ele é o Espírito Santo. E eu acreditar que a missão da igreja mudou ou falhou, ou aconteceu alguma coisa de errado, é eu atestar a incompetência do Espírito Santo, algo que nunca vai acontecer, né? Então a igreja sempre foi igreja, desde a sua fundação até hoje. Existem muitas vertentes, existem muitos cristãos que são declarantes, mas a igreja de Cristo invisível, que está dentro de todas as igrejas denominacional, ela continua firme em sua missão, ela continua firme em sua condução, e ela foi criada e foi instituída na sociedade para realmente fazer toda a diferença no mundo, principalmente nos momentos mais difíceis, que esse não é o primeiro momento difícil que a igreja está passando. Na verdade, nem a igreja nem a sociedade, né? Desde sua história até os dias de hoje, a igreja sempre foi protagonista e sempre foi muito importante dentro da sociedade, no meio de caos, de dificuldades, de guerras, de pandemias e tudo mais, né? Essa pergunta é bem interessante, Nívia, sobre a missão da igreja, né? A gente pergunta assim, e a missão da igreja continua a mesma? Se a gente está fazendo essa pergunta, é porque está muito claro que em nossa volta as coisas não são as mesmas, né? Tudo aquilo que nós nos apoiávamos e confiávamos, as instituições, né? Os sustentáculos das nações e até da ciência ruíram. E quando a gente se vê numa situação nova, a gente se pergunta, a missão da igreja é a mesma? A igreja também se pergunta sobre a sua identidade e o seu propósito. E eu fico imaginando o Derek aqui falando,
E eu fiquei imaginando, Derek, como os discípulos se sentiram totalmente perdidos quando Jesus foi crucificado e morto. Porque até ali a igreja, a prática da igreja era em volta do Cristo humano, o Cristo na terra, vendo os seus milagres, recebendo as suas palavras, vendo ele libertar demônios, vendo ele ensinar a verdade e sobre o reino dos céus. E agora sem ele? Como é que a gente faz? Mas a missão da igreja era algo tão importante, no propósito de Cristo sobre a terra, nos falar para mim e para você a respeito da nossa missão sobre a terra, era tão importante para Cristo, que quando ele morreu e ressuscitou, e a gente está pertinho da Páscoa, né, pastor Onésimo? Onde nós celebraremos a ressurreição de Cristo. Quando ele ressuscitou, a Bíblia não fala que ele foi direto ao Pai, mas pelo contrário, ele veio estar com o seu corpo ressuscitado entre os discípulos para lembrar da missão deles. Ele disse assim: a missão de vocês é a mesma. Ide, fazei discípulos em todas as nações, porque eu estarei de volta. Eu estarei novamente com vocês. Então, a firmeza, a convicção da igreja a respeito da sua missão define muito mais os próximos anos pós-pandemia do que as próprias circunstâncias econômicas, sociais e etc. E para complementar, que eu achei muito interessante essa pergunta, a gente precisa esclarecer, a Priscila falando sobre a identidade, isso é o que é o foco. Se a pergunta surge, a missão da igreja continua a mesma, é porque alguns têm tentado tornar a igreja irrelevante. Eles querem tentar desvirtuar a missão da igreja. Mas a missão da igreja, é bom que fique claro, ela não é definida sociologicamente, economicamente, politicamente, ela é definida biblicamente. É a Bíblia quem define esta missão. Então, a Bíblia já é muito clara em termos de missão, daquilo que ela tem que fazer. A Priscila falou aqui claramente, quando Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, né? Ide por todo o mundo. Então, esta missão, essa definição da missão da igreja, não é política, economia, nem pandemia, nem nada que vai tirar. Ninguém pode redefinir a igreja, porque a igreja é a ação de Cristo, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o mundo hoje tem que perceber que, mesmo diante de falhas de instituições, a missão continua a mesma, mais viva do que nunca, porque Cristo continua vivo e agindo na sua igreja. Então, é para esse tempo que a igreja existe. É para esse tempo, de verdade. E a gente já recebeu pergunta aqui no chat. Foi do André Ramos. Ele perguntou: como não perder o sabor, sendo sal, em tempos de isolamento que estamos em casa? E aí eu queria pedir para a Priscila iniciar. Amém. Eita. Quer que eu leia de novo? Ficou claro? Sim. Não, ficou claro. Ele está falando do desafio de nós estarmos cativos. Porque nós estamos em casa por quê? Porque estamos cativos. Cativos de uma condição real, dessa crise sanitária, de um risco real, uma ameaça real, um perigo real. Cativos de decisões de políticos, governantes, autoridades. E é por isso que estamos em casa, porque estamos cativos. E aí o André pergunta: e se estamos cativos, isso significa que perdemos o sabor? Isso significa que agora a gente é um sal que não vai conseguir mais temperar? E eu queria ler para vocês o livro de Isaías, capítulo 60. Você que está em casa, pode abrir a Bíblia, né, Nívia? Pode abrir a Bíblia. Dá tempo. Já dei a dica para deixar a Bíblia do lado. Ó. Pois é, quem é crente seguiu a dica da Nívia. E ainda bem que a gente está com um teólogo do lado, né? Aqui, ó. Que aí a gente vai aparando as arestas.
Mas o livro de Isaías, capítulo 60, essa palavra de Isaías é para um povo cativo. É para um povo cativo. É um povo que não tinha talvez nem a cidadania, talvez nem a liberdade de expressão. Tinha perdido muitas das liberdades. Era um povo escravizado. Nós estamos falando do povo de Israel que estava na Babilônia. E Isaías diz assim, ó: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. Eu estou falando com você que está em casa, cativo. Olha o que Isaías está dizendo para um povo cativo. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. E aqui Isaías começa a profetizar sobre um povo cativo. Então, essa palavra é para você, porque nós não podemos simplesmente falhar a nossa fé, fracassar a nossa fé e negar que o nosso Deus é soberano. Ele é soberano. É por causa da soberania de Deus que está acontecendo nesse exato momento tudo que está acontecendo. E Deus ainda está no controle. Se Deus está no controle, você não está trancado na sua casa, você não está isolado, você não está amordaçado, você não está cativo por acaso, nem por um acidente. Não. Deus te fez, te levantou, te posicionou historicamente em 2020, 2021 e te diz: levanta-te, dispõe-te e resplandece. Glória a Deus. Então, essa é a nossa fé, André. Essa é a nossa fé. A glória do Senhor há de ser revelada em nós neste tempo. Amém? Amém? Partir pro Derek aí. Alguém quer complementar aí? O Derek depois. Não, sim, porque o nosso grande e maior exemplo de fé, que é o próprio Cristo, foi o primeiro a passar por uma quarentena, né? Eu me lembro dos 40 dias dele no deserto, e um dos grandes erros que a gente pode cometer é achar que o nosso ministério de influência às pessoas se dá simplesmente em público, né? Então, assim, a Bíblia registra os feitos, né, os principais feitos de Jesus Cristo, enquanto ele estava em público. Mas é muito particular e notório que Jesus tinha uma vida privada de oração, de jejum, de comunhão com o Pai, mesmo ele sendo Deus. Ele não tem a usurpação de ser igual a Deus, ele se humilha e se rebaixa à posição de homem, mas constantemente você vê Jesus se isolando para orar. Então, assim, Jesus, por mais que ele fosse quem ele era, ele tinha o cuidado de cuidar da sua saúde espiritual, o seu crescimento. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, diante dos homens, diante de Deus. Hebreus vai falar que Jesus, ele cresce, ele aprende naquilo que ele sofre, naquilo que ele passa. Então, assim, o ministério de Jesus Cristo, eu acho que 80% da vida dele era em privado com Deus. Então, quem sabe essa quarentena, esse isolamento, seja uma oportunidade de Deus para a sua vida, para que você possa cuidar da sua saúde espiritual, de crescer, de conhecer, de ler as Escrituras, de orar, que a gente vive numa rotina frenética,
que é difícil a gente parar para pensar, para relaxar, para meditar. Você já tentou meditar? Assim, você passar 5 minutos sem tentar pensar em nada, a gente não consegue, porque é um turbilhão de ideias na sua mente o tempo inteiro, que a gente não consegue ter essa meditação contemplativa do Senhor. A gente acha que meditação é só os budistas, né, aquele pessoal que se senta. Não, a meditação ela é uma prática cristã durante toda a sua história da igreja. É aquele momento de você se desligar dos seus arredores e cuidar da sua saúde espiritual, que como você vai dar às pessoas aquilo que você não tem? Como que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Né? Então, a pergunta do nosso amado irmão é como é que eu posso ser sal e ser luz? Você pode, primeiro, desenvolver uma relação com Deus mais profunda em seu anonimato mesmo. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que você ora em secreto e o seu Pai em secreto vai te abençoar, vai te responder, vai te levantar, vai te conduzir. E no momento certo, né, você pode exercer influência de várias formas. Todo mundo tem um mini campo missionário ao seu redor. A sua família, seus colegas, seus amigos de redes sociais, né? Tudo isso é uma parte de um campo missionário em que você pode estar sendo luz na vida das pessoas. Isso aí. E a gente sabe que, apesar do que o Derek falou, que Deus vai trabalhando no nosso íntimo, a igreja que é essencial, ela não para. E aí eu queria perguntar para vocês quais as áreas de atuações que a gente precisa voltar os nossos olhos, as áreas de atuações mais urgentes que a igreja precisa atuar nesse momento. Pastor Onésimo. Ok. Como pastor, né, tem que ter resposta Diga agora, aí. porque isso é o que eu estou vivendo, né? Ok. Esse momento, nós estamos muito parecidos, a Priscila já apontou a questão do cativeiro, né? Nós estamos numa situação onde estamos diante da corte da Babilônia, que tem os seus projetos, as suas megalomanias de poder, mas Deus como é soberano, Ele está controlando as coisas. E haverá momentos em que mesmo o homem, o Estado, o jeito de governar, não consiga chegar, ele não conseguirá chegar, ele não vai suprir todas as demandas do ser humano. Então é aí que a mensagem da cruz, o Evangelho de Jesus, se faz tão potente e tão poderoso. Eu diria que a igreja, além da função de sal que ela tem a função de luz, ela é luz também deste mundo, de indicar, de apontar para Cristo. Os homens andavam muito, como diz Santo Agostinho, curvados sobre si mesmos, e o Evangelho vem para nos tornar de pé, tirar essa escoliose que o ser humano tem, nos colocar olhando para o horizonte de Cristo. Então, quais áreas que a igreja se torna ainda mais essencial? Na direção espiritual das pessoas, em apontar para o transcendente, a vida não se reduz a esse materialismo exacerbado. Existe uma fome, uma sede, que é maior do que o nosso consumismo por um celular novo ou por coisas novas. A fome de Deus, a fome de Cristo. Então, a igreja, e eu como pastor, além de ajudar o faminto, o necessitado, cumprindo aquela missão do bom samaritano, de ajudar quem quer que seja, independente da cor, do sexo, independente da ideologia política, a igreja ajudará muitas pessoas, mas apontando sempre para aquilo que é maior do que tudo isso, que é Cristo, né? O sentido de todas as coisas. Então, eu diria que na área do sentido, do significado da vida, enquanto muitas pessoas perguntam o que é tudo isso, a igreja tem a resposta. E aquele que tem fome e que a gente puder ajudar, faremos, porque essa também é a nossa missão. Complementar? A gente já está recebendo perguntas e eu já digo para você que está aí, continue mandando as suas perguntas. Vamos para a próxima. A Iracema perguntou assim, ó, vocês acreditam que há um propósito sobre o que está acontecendo? Qual a visão espiritual sobre esse propósito? E aí ela perguntou, vocês acreditam? Então, vou jogar para... Eu acredito, porque biblicamente isso é muito claro, quando algumas passagens apontam que Deus controla tudo, que Deus julga as nações. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido.
Então, o que eu acredito que esteja acontecendo sobre o mundo, sim, de fato, é, biblicamente, um grande juízo de Deus sobre todas as nações, e ele sempre fez isso pontualmente na história, porque não faria conosco? Então, isto para mim é o que está claro. Por isso se faz tão necessário a noção de que a igreja, ela tem uma missão a cumprir, porque ela sabe por que tudo isso, ela entende o que está acontecendo, e está dizendo, é como se todos nós estivéssemos no grande Titanic, né? O Titanic está afundando, mas nós sabemos por quê, e sabemos quem pode nos salvar. Então, o mundo está afundando, mas sabemos quem pode nos salvar, tá certo? Então, eu acho que essa noção de juízo, ela se encaixa perfeitamente com o momento. Faz com que, então, aqueles que não têm Cristo possam sentir a necessidade de se voltar para Ele, e a igreja, que já tem Cristo, possa dizer, Senhor, nos perdoa, porque talvez estivéssemos esquecendo de Ti. E ela volta-se a Deus em adoração ao Senhor. Ela se volta para Cristo em adoração. Alguém quer complementar? Priscila? A importância, né, de nós, como o pastor Onésimo bem falou, sobre nós sabemos. E muitas vezes a igreja fica tão dormente com o conforto, porque tudo nos vai bem, né? Como o pastor Onésimo falou, que os momentos de sofrimento, muitas vezes eles são acompanhados do despertamento da igreja. E quantos anos muitas vezes perdemos, deixando de nos alegrar na beleza da volta de Cristo. E nós sabemos que Ele está voltando. Nós sabemos que a igreja primitiva já se alegrava nessa notícia. Jesus está voltando. Então, nós que estamos vendo que Ele está às portas, porque nós também não nos alegraremos, mesmo em meio a sofrimento e a perseguição? Então, eu acho que é isso que o pastor Onésimo nos ensina, no sentido de que nós sabemos. E o que nós sabemos é belo, é empolgante. O que nós sabemos é maior do que tudo. O que nós sabemos não é desse mundo. Então, mais um motivo para nós não baixarmos a cabeça, mas pelo contrário, levantar os nossos olhos para aquele que é maior do que tudo. Nós falamos de entender propósito, falamos sobre missão. E aí eu vou perguntar para o Derek. Derek, em meio a tudo isso, nesse momento tão conflitante que a gente está vivendo, as pessoas, o que a igreja tem de tão essencial? O que a gente pode pontuar de que a igreja tem de tão essencial como sal, como luz, nesse momento? Eu acho que uma das principais benefícios que a igreja pode trazer é, em primeiro lugar, o espiritual, porque aqui é um local onde a gente tenta cuidar da saúde espiritual das pessoas, de trazer o alimento espiritual, a pregação da palavra de Deus, a vida em comunidade, onde o cristão é formado, onde o cristão é amadurecido, ele é amadurecido no tato e no contato com os outros cristãos que estão aqui, né? Então, é o cuidado pastoral, o momento que você tem para louvar, engrandecer o nome do Senhor em comunidade, isso é muito importante no crescimento espiritual, e no cuidado emocional também. Então, assim, como o pastor já falou, a Priscila já falou, então, existe um mundo desesperado às cegas, sem saber qual o propósito disso, o que vai acontecer, onde vai dar, e nós sabemos. E ainda que não soubéssemos, ainda estaríamos em paz, porque sabemos que Deus controla tudo. Então, eis a grande obediência da fé que Paulo fala. Muitas das vezes você não precisa entender tudo que está em sua volta para que você obedeça e se alegre no seu Deus. E isso é poderoso quando se trata de esperança, de calma, né, de controle de ansiedade, de controle de pânico. Então, o cristão ele tem que ser essa luz e esse sal diferenciado do restante das pessoas do mundo, porque você tem um Deus que disse assim, lança sobre mim as suas ansiedades, porque eu tenho um cuidado de você. Jesus disse, olha,
você não vai conseguir aumentar nenhum um passo a mais na sua caminhada se você viver ansioso, né? E esse fato de você estar ansioso não vai acrescentar nada em sua vida. E a igreja está aqui para a gente compartilhar essa fé com as pessoas, de dizer que sim, existe um Deus que tem um cuidado, que tem um controle, tem em sua mão o leme da história, que Ele controla não só a história no macro, mas também a sua história individual de cada pessoa. Cada pessoa tem um mini templo de Jerusalém dentro de si, né? Que Ele vai falar para a mulher samaritana, né? Não existe mais esse lugar onde você adora especificamente. Você é um adorador, e isso, pelo menos para mim, enquanto experiência pessoal, foi muito poderoso, foi muito forte para mim emocionalmente, porque é claro que uma fé dessa, como a gente cantou, nós confiamos em nosso Deus, e isso não nos abala. O restante que vem no mundo não nos abala. É claro que, como seres humanos, nós temos o benefício da dúvida. Muitos dos nossos irmãos perderam parentes, eu perdi parentes, perdi meu padrasto na pandemia, e isso nos traz uma tristeza. A gente não está falando disso, de você nunca sentir medo, sentir tristeza. Não é disso que eu estou falando. É não sentir desesperado. É você olhar para o céu, rasgar a cabeça, puxar os cabelos. Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não, tenha calma. Tudo vai acabar da forma como Deus quer. E isso a igreja faz na sociedade e traz essa paz, né? Evita que o caos se apavore dentro de uma sociedade, de uma cidade nossa, né? Essa pergunta, ela veio muito a calhar nesse momento por causa desse debate de igreja ser essencial ou não, né? Alguns políticos de viés muito materialista definem o ser humano como só a matéria, né? Só que o ser humano não é só matéria, ele é espiritual e é material. Ele tem essa corporeidade, mas tem este sentido espiritual. E a pergunta, né, o que é que a igreja tem de tão essencial? É que é justamente nesse momento, Estado e igreja era para estar de mão dadas, lutando contra o vírus e as situações que o vírus, a pandemia, leva, as consequências que ele traz. E é justamente esse encontro, de um lado você tem a busca para que nós encontremos uma vacina, um remédio, algo que acabe e erradique esse mal. Você vai ter outros males que surgiram, que é a falta de sentido, explicações sobre o mundo, a notória falência de um sistema materialista de vida, que você tem tudo de uma hora para outra, mas aí vem um vírus de não sei de onde e acaba a sua vida em poucos dias. Então, para que tudo isso? Para que juntar tudo isso? A Bíblia já explicava isso, já há muito tempo. Quando Cristo disse de um homem que fez um galpão enorme, um armazém, juntou tudo e disse: descansa em paz, minha alma, porque tem muitos bens. E a voz do céu diz: louco, hoje mesmo te pediram a tua alma e que tu tens para apresentar. A igreja é essa embaixada do reino de Deus que aponta para um reino muito maior. Ela dá significado. Porque se você quiser encontrar significado para a sua vida, você só encontra em Cristo. E Cristo se revela hoje, através da sua igreja, pela mensagem que ela tem. Mesmo falível, a igreja não é perfeita, mas mesmo falível, ela tem a mensagem perfeita de salvação. Então, a disputa de essencial ou não essencial, ela é, para mim, muito supérflua. Não era nem para existir, diante da realidade do homem, do que ele é, do bem que Deus quer fazer. A gente continua recebendo as perguntas, e dessa vez a pergunta foi direcionada. A pessoa disse: sei quem quer que responda. Tá bem. Priscila, perguntaram para você: passei por um grande trauma, fiquei desanimada, e como eu posso voltar a ser a luz, o sal deste mundo? Amém. Essa pergunta era para ser para o Derek. O Derek complementa depois aí, ó. O Derek é o psicólogo. Mas ela falou sobre uma palavra trauma E desânimo. e desânimo. Exato.
E o Senhor, Ele fala com os traumatizados. O Senhor levanta e ergue os traumatizados. E este tempo é o tempo onde o Senhor olha para os traumatizados e diz: levanta e marcha. Assim como Ele diz: levanta-te dentre os mortos. Se Ele diz: levanta-te dentre os mortos, Ele te diz: levanta-te no meio deste trauma. Colocando esse trauma sobre o Senhor. Eu comecei lendo, sobre a história do povo de Israel na Babilônia, no capítulo 60 de Isaías. E a Bíblia nos fala que foram 70 anos de escravidão, 70 anos de exílio. Quando esse povo foi finalmente liberto, quando esse povo chegou finalmente no tempo onde eles acreditariam, não, quando acabar isso aqui, vai estar tudo normal. Quando acabar isso aqui, vai estar tudo no lugar. E, no entanto, não foi assim. Quando acabou a escravidão, ainda estava muita coisa fora do lugar. Ainda tinha muita coisa a ser feita. Ainda tinha muita cidade arrasada. E as coisas não vão estar perfeitas. Mas o Senhor Jesus, Ele que é perfeito, Ele colocou em nós o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo, que quando tudo acabou e Jesus morreu, foi esse Espírito Santo que ressuscitou o corpo morto de Cristo. Esse mesmo Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, para ressuscitar você desse trauma, daquilo que tenta te mortificar. E nós somos a igreja, nós somos a esperança, e o nosso socorro vem dele. Então, no meio desse trauma, eu quero te dizer que talvez traumatizada você pensa assim, então se eu estou traumatizada eu não posso mais frutificar. Então, se eu estou traumatizada eu não posso mais brilhar na escuridão. É assim que muitas vezes a gente tenta pensar. Mas quando a gente lembra, não é sobre mim, é sobre o Espírito Santo de Deus, que está em mim. E nele está a luz, nele está a glória, que eu irei resplandecer. Deus tem palavra para traumatizado. Deus tem chamado. Olha lá, se Ele não te der uma espada e dizer, luta, e mesmo lutando, traumatizado, cansado, eu ainda vou te dar vitória. Porque Ele é Deus. E é sobre Ele, é sobre a morte que Ele venceu na cruz, e não sobre o nosso desânimo e sobre a nossa capacidade. Derek? Só um texto que eu não acredito em coincidência, mas ontem eu estava lendo esse salmo, e esse versículo eu anotei no meu diário porque eu achei ele muito importante, muito interessante, que é o Salmo 145, o versículo de número 14, que foi basicamente o que a Priscila falou aqui, O Senhor sustenta todos os que estão prestes a cair e levanta todos os que já caíram. Então, a moça que fez a pergunta, nossa irmã, as lutas e os grandes baques da nossa vida sempre vão vir. Esse não vai ser o primeiro nem vai ser o último da sua vida. O que você precisa é canalizar toda a sua força, toda a sua esperança, toda a sua vida em Deus. O que você precisa compreender que muitas das vezes, assim como Ele fez com Jó, Ele nos ensina a depender exclusivamente dEle. Eu sou grato a Deus porque Ele trabalha na nossa vida, fazendo muitas das vezes com que a gente se sinta o mais fraco do mundo, para que você não tenha absolutamente esperança nenhuma em você mesmo. Tudo o que a psicologia moderna, os coachings, esse pessoal que fala que a força está dentro de você, que você vai conseguir, que você pode, o evangelho é totalmente o inverso disso. Você não pode, você não tem condições, mas Cristo em você sim. Então aproveite essa oportunidade, entenda a lição de Deus na sua vida, que como a Priscila falou, não é sobre você, é sobre Ele, é o Espírito Santo
que tem força em você. Ele é forte em você. A alegria do Senhor é a nossa força. E nesse tempo de isolamento, nós estamos vivendo muito ligado às redes sociais. E eu achei bem interessante a pergunta que a gente recebeu do Natan. Ele pergunta: como vamos demonstrar o sabor do nosso sal e da nossa luz nas redes sociais? Priscila? Onésimo, comece aí, pastor Onésimo. Rapaz, esse Natan, hein? Olha aí. Esse Natan, acho que eu conheço. Eu acho que a esse pergunta Natan. do Natan é a pergunta de muita gente, Mas pastor, esse também. Natan eu conheço, rapaz. Eu também acho que eu conheço esse Natan. Ó, a Escritura diz, em 1 Pedro 3,15, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estejam preparados para responder a qualquer um que pedir razão da vossa esperança. A internet é uma grande plataforma de oportunidade para a gente dar ao mundo a razão da nossa esperança. Nós precisamos sair de vários debates, de notícias falsas, as fake news, e darmos ao mundo a verdadeira notícia. Está aí. O que o mundo, o que a internet precisa hoje não é mais de fake news, mas da verdadeira notícia que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, vou passar agora. Alguém quer agora. complementar? Priscila. E assim, né, é muito interessante o que o pastor falou sobre a verdadeira notícia. Mas eu vou até pedir para o pastor nos relembrar qual é o versículo que fala como a verdade será tratada quando estivermos vivendo os últimos dias, né? Que a Bíblia diz, né, pastor, que muitos sentirão como comichões. A verdade vai soar como comichões em seus ouvidos. Isso mesmo. Então, o nosso compromisso com a verdade, mas não apenas isso, a coragem para transmiti-la. E vai exigir coragem, porque é bíblico. E vai incomodar e vai gerar perseguição, porque é bíblico. Então, ele pergunta como ser sal na internet, como deixar a nossa luz brilhar na internet. Nós vivemos dias onde deixar a luz brilhar requer não apenas a verdade, mas também a coragem e o desapego de aceitação. Porque este mundo cada vez mais nos aceita menos. E isso também é bíblico. Cada vez mais nos aceita menos. Aceita menos também a verdade. As Escrituras já afirmavam. E aí o pessoal está bem participativo. A gente já recebeu outra pergunta que dessa vez eu passo para o Derek, que vai falar sobre ansiedade. Como não deixar a ansiedade afetar o meu sabor de sal? Isso aí é para ti mesmo. Porque a ansiedade, existe muita desinformação a respeito do que vem a ser a ansiedade, né? A ansiedade, fisiologicamente falando, ela é um mecanismo de defesa do seu corpo para avisar que tem alguma coisa errada, né? Esses dias eu tive um probleminha de saúde, quando eu fui fazer a consulta com o médico disse, 80% do que tu sentiu foi só ansiedade. O medo porque você não sabia o que estava acontecendo. Aí eu entendi, poxa, depois que ele falou isso, fiquei bonzinho, né? Então, assim, o medo do desconhecido, né, avisando que tem alguma coisa de errado. O grande problema da ansiedade é quando isso é ativado no momento inoportuno, quando não tem nenhum perigo ao seu redor. Quando não existe nenhuma ameaça ao seu redor, seu mecanismo de defesa de ansiedade entra em ação. Aí a gente tem os transtornos de ansiedade, né? A ansiedade em si não é algo ruim, é algo que é importante para a sobrevivência, é algo natural do ser humano. Os transtornos de ansiedade são. E a ansiedade basicamente está vinculada ao você não conhecer o que está acontecendo com você, ou você não confiar naquilo que lhe é orientado. Que eu acho que é o grande mal da sociedade, é justamente esse. Então você tem Cristo falando, não precisa andar ansioso, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E nós não acreditamos nisso.
O grande problema é que a gente não acredita que Deus vai suprir tudo que a gente precisa se buscarmos em primeiro lugar o seu reino. Então, o grande mal da sociedade que padece de transtorno de ansiedade é a falta de fé. A gente não crê. E a fé que eu estou falando não é um consentimento filosófico, um consentimento de que o que está lá na Bíblia é verdade. A Bíblia diz que esse tipo de fé até os demônios têm. Eu estou falando de fé como se um profeta chegasse e dissesse assim: vai vir um tsunami em Fortaleza amanhã. Qual é a diferença de fé e consentimento? O consentimento diz: é verdade, vai vir, e você vai para sua casa dormir. A fé bíblica eu acredito, vou pegar minhas coisas e vou-me embora, porque esse sim acreditou. Então, a ansiedade na sociedade é justamente isso. Todo mundo acredita em Deus, todo mundo diz que tem Deus, todo mundo diz que tem Jesus, mas ninguém o crê, ninguém acredita que o que ele prometeu, que o que ele falou que vai acontecer, que o que ele faz nas nossas vidas é verdade. Então, como que eu faço para a ansiedade não atrapalhar os meus frutos na terra? Primeiro, desenvolva um relacionamento de conhecimento e de fé com Deus. A fé, ela só vem pelo conhecer a palavra de Deus. Você conhece a Deus, você sabe quem é essa pessoa, e isso lhe tem credibilidade. Você não confia em quem você não conhece, não é isso? Desde pequena, nossa mãe diz: olha, não fale com estranhos, você não pode confiar em todo mundo. Mas em quem você conhece, você confia. Então, conheça a Deus e confie nele. A partir do momento que você confiar nele, aí você tem segurança. E a ansiedade vai embora do mesmo nível em que seu conhecimento e sua intimidade com Deus cresce. Uma vai eliminando a outra. Ok. E aí a gente já falou de internet, já falou de ansiedade, já falou de missão. E aí a gente recebeu uma pergunta também que tem tudo a ver. E aí fala assim: sendo sal, né? Qual a relação da igreja com as fake news? Mas nós estamos vivendo uma situação onde nós somos viciados em notícias. E compartilhar no WhatsApp, Isso, aquela justamente. coisa. Então, em termos de igreja, a relação. A igreja, ela possui a verdade, porque a verdade a possui. Cristo é o Senhor da verdade, Ele é o Deus da verdade. Então, a igreja, ela não deve ficar com medo, não deve assimilar a fake news. Várias notícias que correm no mundo, os nossos irmãos e irmãs, sem conhecimento da verdade, acabam crendo naquilo, acabam sendo levados por ideologias e várias outras coisas. E o segundo ponto nós não podemos compartilhar isso, criar isso para a gente. Nós temos que falar com propriedade daquilo que nós cremos. Não cabe a nós, por exemplo, eu não sou um cientista, então não cabe a mim também, de certa maneira, pontuar o que é ou não em certas áreas da ciência. Eu afirmo a verdade, aquilo que eu sei, aquilo que é propriamente meu, que eu posso dizer. Então, por isso que a igreja tem uma relação com as fake news, porque eu vejo que quando a igreja, vários, recebem isso e internalizam, isso então gera uma igreja com medo, covarde, uma igreja que some de que deveria agir nesse momento como sal e luz. Mas se ela conhece a verdade, se ela sabe o que está acontecendo sobre o mundo, ela não vai se preocupar tanto com debate de vacina, outra coisa. Pelo contrário, ela vai buscar o Senhor e Ele dará sabedoria, ou como amanhã Ele pode soprar um vento sobre nós e o vírus simplesmente acabar. Então, conhecer a verdade aqui é essencial para nós. Além de trazer libertação, traz prudência, traz comportamento evangélico real, centrado na cruz de Cristo. Só complementando um pouco, eu acho que a fake news ela tem um campo muito fértil em uma sociedade que não gosta muito de ler e nem ir atrás das informações. Então, assim, o pastor falou que as pessoas são viciadas em notícias, eu digo que as pessoas são viciadas em manchetes. Então, ela vê uma letra preta grande, pronto, é só ler aquilo ali. Ela e é onde mora o perigo. Então, você pode, muitas das vezes, torcer a verdade dentro de uma notícia
que se você não lê toda, você tira uma conclusão completamente errada do que era. Então, as pessoas, além de gostarem de polemizar, as pessoas de gostarem de ver o circo pegar fogo, parece que as pessoas gostam disso, ver a confusão armada, né? Então, quando surge uma fake news, era tudo que a pessoa queria para poder espalhar e tudo mais, e não desenvolve esse senso crítico de saber fontes, de ver se outras fontes também falaram das mesmas coisas. Então, é um campo fértil de uma sociedade onde une a vontade de ver o circo pegar fogo e a preguiça de ir atrás de pesquisar mais, né? Então, aí o campo fértil é a internet, porque antigamente a detentora da informação era a televisão, e não existia interação, a gente só recebia. Agora não. A internet abriu, é um ponto positivo, é bom porque você não monopoliza os dados, as informações. Mas é um ponto negativo porque agora todo mundo produz informação, né? Aí mora o perigo. Agora, nossa jornalista vai falar com propriedade. Pronto. O que o Derek falou é muito real. É a preguiça, muitas vezes, né? Porque o nosso mundo é muito veloz, nós estamos em uma época muito veloz, e às vezes a preguiça de checar fontes, de buscar dados, isso é muito comum. E a nós que temos esse compromisso, né, com a verdade, a nós isso pode ser atribuído como covardia. As fake news, elas só prevalecem se aqueles que têm a capacidade e a informação da verdade se calarem. Então, é necessário também, porque muitos cristãos estão posicionados com voz relevante, com influência no que fala. Nesse exato momento, né, os artistas, por exemplo, eles são muito ouvidos. Nesse exato momento, os políticos, os cientistas, autoridades, Deus deu a eles ferramentas. Deus deu aos cristãos ferramentas, capacidade de ir olhar, de ir atrás. Mas essa capacidade de nada adianta se não houver a bravura. Hoje nós temos que ter a bravura, às vezes, apenas de destronar uma mentira. Então, eu acredito que a bravura também seria um elemento que é da igreja para um mundo cheio de mentiras. Deixa eu contar agora uma coisa engraçada. Eu ensinei uma coisa para o Noah, né? Porque toda vida a gente lê a Bíblia antes de dormir. E, às vezes, a gente canta sobre a Bíblia e dorme abraçado com a Bíblia. É uma forma que eu encontrei de fazer meus filhos amarem aquele livro, né? Aí eu digo assim, às vezes, Noah, deixa eu fazer aqui do jeito que ele faz. Eu digo assim, Noah, cadê tua Bíblia? Aí ele diz, tá aqui, mamãe. Aí eu falei assim, e o que é isso? Ele diz, é a minha espada. Tudo que eu ensinei. Ele disse assim, é a minha espada. Aí eu falei assim, e tu vai para onde com essa espada, Noah? Aí ele disse assim, eu vou para a guerra. Aí eu digo assim, e tu vai para a guerra contra quem? Aí ele diz assim, contra o diabo e as suas mentiras. Tá certo. Então é isso, nós somos esse povo, nós fomos o povo da escola dominical. Nós somos os filhos de crente. Muitos de nós dormimos amarraçados com a Bíblia. Para quê? Para destronar o diabo e as suas mentiras. Então, nessa hora, não pode ter preguiça, nem covardia, nem imprudência. Essa é uma guerra também. Nosso assunto está ficando complexo aqui. As perguntas, recebemos uma pergunta sobre ego. Como lidar com problemas de ego que me afastam da igreja e, consequentemente, afeta meu relacionamento com a igreja? A gente tem que responder, fizeram no chat, então a gente tem que dar resposta para esse povo. Aqui é um doente tentando sarar outro, né? Mas vamos aqui. Em primeiro lugar, eu vou dizer como é que eu me relacionei com o meu ego, né? Para ver se o meu testemunho vale aqui para lançar luz. Até um momento da minha caminhada, da minha caminhada cristã, eu fiz uma oração a Deus dizendo, Senhor, eu quero viver o Teu Evangelho.
E eu me lembro que Deus então me colocou em situações onde eu tinha que realmente mortificar o meu ego. Como diz Craig Groeschel, colocar ele no altar e sacrificá-lo. Então, eu diria para esse irmão ou essa irmã que perguntou, que o relacionamento com o ego deve ser do jeito que Paulo falou, crucificá-lo. Você não pode brincar. A natureza humana, ela é altamente destruidora. Então, se ele ou ela, né, foi um homem ou foi uma mulher que perguntou? Sei, pastor, não tá bem, colocaram o nome. Pois se o irmão que perguntou isso, você nesse momento já está identificando que existe esta relação destruidora, então o mortifique, agora. John Owen, um teólogo antigo, dizia que mate o pecado ou ele lhe matará. Então você não brinca com o ego, você o mata. E deixa então que aquele versículo fundamental de Paulo reine sobre nós, que é: estou crucificado com Cristo, hoje já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20, né? Amém? Falando de ego, isso é muito popular dentro de uma universidade de psicologia, né? Dado aos conceitos que Freud vai desenvolver sobre ego, né? Mas o ego, ele quer dizer o seu eu, né? O seu eu mais primitivo, o que há de mais de você, em você mesmo, né? E é muito interessante que, graças a Deus, a proposta do cristianismo é uma destruição total do ego. Porque esse ego que a gente compreende, ele não é benéfico para as pessoas. As pessoas tendem a acreditar que se você fortalecer-se enquanto você mesmo, isso é algo que vai te trazer benefício, mas é o contrário. O C.S. Lewis é brilhante quando ele vai falar no Cristianismo Puro e Simples que a sua personalidade, ela é um conglomerado de várias outras influências. É o comportamento da sua mãe, do seu pai, da sua sociedade, da sua escola, dos seus amigos. Então, você não é você mesmo, você é um conjunto de retalho que foi costurado, cada um influenciando um pouco. Então, qual é a única forma de você ser você mesmo? É meio filosófico, né? Mas qual é a única forma de você ser você mesmo? Morrer, como Jesus disse. Aquele que não perder a sua vida por amor a mim, se você perder a sua vida por amor a mim, você vai achá-la. Olha que interessante. Porque essa vida, o que há de mais ego em você, é algo que vai lhe destruir. Que você acha que é a essência do seu ser. Jesus disse: mate isso e você vai encontrar o seu verdadeiro eu, formado em mim. É em Cristo que nós encontramos o nosso verdadeiro eu, que vai realmente nos beneficiar. Então, a relação de Paulo com Cristo era tão profunda, como o versículo que o pastor citou, que não fazia diferença se era Jesus ou Paulo. Os dois eram um. Paulo vai dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, então nós somos um só. Então essa é a relação que Cristo quer desenvolver com você. Então mortifica o ego. Jesus disse: mata o ego para que você encontre o seu verdadeiro eu. Eu acabei de lembrar, ouvindo aqui o Derek, eu acabei lembrando de foi uma frase mesmo, de um livro, onde o autor falava da conversão dele. E o autor dizia assim, que ele estava falando da família dele, né? E o quanto ele queria defender a família dele, né? Eu acho que isso é um sentimento comum a todos nós. Mas nos homens, pela sua natureza, envolve logo a possibilidade de ter que morrer pela família. Porque quando imagina uma guerra, é o pai que imagina que vai defender a sua casa. Então, ele falava que pensava várias vezes, né, que se a sua casa fosse invadida, ele iria, né, lutar contra aquele invasor. Se os seus filhos ou sua mulher fosse agredida, ele iria lutar contra o agressor. E aí ele disse que quando ele se converteu, ele descobriu quem era o primeiro homem que ele tinha que matar para não destruir a família dele.
E o primeiro homem que ele tinha que matar era ele mesmo. Então ele fica assim, eu descobri que eu mesmo, o meu ego, tudo aquilo que eu era nos meus pecados, nos meus impulsos, nos meus vícios, nos meus desejos, iria destruir minha família pouco a pouco. E eu descobri que eu tinha que matar a mim mesmo. E essa palavra de matar, né, mortificar-se, perder a vida, quando o Derek estava falando, me veio à mente assim uma problemática social que nós estamos vivendo muito atualmente, de uma forma como nunca antes na história da humanidade, que é a questão do suicídio. E às vezes a gente olha para a nossa dor e fala, não, a minha dor é tão grande, tão grande, tão grande, que eu quero perder a vida. E aí, quando o Derek estava falando isso, talvez alguém... Eu não sei por que eu estou falando isso. Talvez tenha alguém aqui nos escutando que precisa ouvir isso. Alguém que esteja pensando, eu quero perder a minha vida. E até para essa situação, Deus te dá uma esperança. Até para essa situação, eu não tenho mais para onde ir. Eu quero perder a minha vida. Ele diz assim, você quer perder a sua vida? Então, perde por amor a mim. Perde por amor a mim. Porque se você perder a sua vida por amor a mim, você vai encontrar vida. E perder a vida por amor a Deus não é tirar a sua vida, não é perecer no seu corpo físico. Não. Perder a sua vida é entregar toda a sua dor naquele que já suportou toda a tua dor na cruz do Calvário para dizer, está doendo? Mas não precisa mais doer para morrer, porque a morte eu já venci. Então, que nós possamos estar mortificando o nosso ego e aqueles também que estão em dores emocionais possam dizer, talvez o meu coração diga para mim que só a morte, mas Deus está dizendo, a morte comigo. A morte na cruz comigo, se entregando as tuas dores para mim, para que a tua vida possa ser encontrada quando tu entrega a tua vida a mim. Amém? Amém. Tem uma pergunta de um outro Natan, não sei se é o mesmo que vocês conhecem, né? Mas Natan pergunta. Esse Natan é o perigo. Natan pergunta, qual o limite entre sermos sal e luz para os que não conhecem a Deus e não nos assentarmos na roda dos escarnecedores? O pastor Nésimo já está aí, ó, com a cara de quem quer responder. Esse Natan é bom. A gente não sabe se é o mesmo, mas é o Natan. Eu tenho uma desconfiança grande aqui na minha alma. Olha, é o seguinte, não existe muita diferença, né? Aí acho que são duas situações diferentes. São duas situações muito diferentes, né? Aqueles que de fato zombam, que escarnecem da nossa fé, o que a gente pode fazer? A gente está aqui para servi-los. Enquanto eles estão zombando, a gente está respondendo. Ninguém pode influenciá-los mais do que isso. Mas relembrar que enquanto eles zombam de Deus, eles estão cortando o galho pelo qual estão sentados, né? Então, no final das contas, eles vão reconhecer em algum momento a Deus. Então, com relação aos zombadores, não tem muito o que fazer, porque eles é que estão se opondo. Estão se opondo por quê? Porque nós estamos cumprindo a nossa missão de sermos sal dessa terra, tanto para conservar como para dar o sabor, né? Então, nesse sentido, a gente continua na missão de sermos sal da terra. A gente já vai sentir essa relação de zombaria e vai se afastar naturalmente. Então, é a atitude natural de quem vive como sal da terra se afastar, cumprir, né, aquilo que o Salmo 1 já fala. Então, é natural. Muito bom. Caminhando para o final, eu vou fazer uma pergunta que eu queria que os três respondessem. Na realidade, qual a mensagem que a gente pode deixar de esperança para quem está nos assistindo nesse momento? E aí a gente pode começar de lá, né? Ó, começa do Derek, depois o pastor Nésimo fala e a Priscila complementa. A mensagem que
que eu posso deixar é a mesma que eu tiro para mim diante de toda essa situação. Aproveite essa oportunidade para que você desenvolva de forma mais real e profunda um relacionamento com Deus. No ano passado, no começo do ano passado, quando não tinha estourado pandemia, a minha proposta para a juventude aqui da igreja foi justamente essa. Eu senti no meu coração de que Deus queria que a gente passasse da superfície, né? Que existe um nível de relacionamento com Deus que ele é muito mais profundo do que o que você vive hoje ou que você imagina que é ser cristão, né? Sair desse cristianismo de moda, esse cristianismo de qualquer jeito e desenvolver de forma séria e profunda um relacionamento mais próximo com Deus. Então, uma pandemia como essa, um lockdown, eu sei que eu não posso falar por todas as pessoas, eu sei que existem pessoas que estão, nesse momento, desesperadas atrás de ter o que comer, com seus empregos perdidos, desesperados sem saber como vai colocar comida na mesa. Eu entendo, eu não estou falando que isso vai ser fácil. Eu estou falando que você pode usar esse momento, esse tempo que você tem disponível, como uma oportunidade de você ler mais, você dar mais atenção à sua vida espiritual, orar mais, que é isso que eu tenho tentado fazer todos os dias. Aproveitar o tempo que me é disponível e investir, né, me gastar e me deixar ser gasto por amor a Cristo, a crescer, a conhecer e, na medida que a gente pode, estar servindo uns aos outros, naquilo que a gente pode, dividindo o pouco que a gente tem com quem não tem coisa nenhuma, né? E isso é uma oportunidade. Eu não vejo como um castigo de Deus, né? Quando as pessoas olham para Deus e dizem assim: se Deus é tão bom, por que é que tem um vírus desse no meio do mundo, né? Se Deus é tão bom, por que é que faz isso com as pessoas? Eu não vejo dessa forma, eu vejo como uma oportunidade, talvez a oportunidade de você fazer o bem ao outro. Por que você espera somente que Deus faça o que você tem que fazer? É uma oportunidade que você tem de crescer mais espiritualmente. Amém, gente boa. Eu quero deixar essa pergunta, né? Qual é a mensagem de esperança? Então eu quero finalizar deixando aqui duas respostas. Uma para o cristão e outra para quem não tem Cristo. Para o cristão, 2 versículos. Abacuque 3:17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O cristão, nesse momento, ele continua e deve continuar, mesmo que acontecendo tudo isso, exultando em Deus, no Deus da sua salvação. Aí alguém pode me perguntar: mas como? Se nós estamos com medo, nós estamos numa situação horrível, por que tudo isso? Eu queria ler para você que para mim, eu acho que isso aqui deve ter sido um hino que o Paulo cantou, mas está escrito, é a palavra de Deus, eu quero ler para você. Isso para o cristão. Para o cristão que está sofrendo, e nós lamentamos a perca de muitas pessoas, uma só vida já é lamentável, quanto mais os números que nos apresentam. Então, para aqueles que estão com o coração quebrantados, eu quero que você escute o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer o seguinte: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho por certo de quem nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem o do porvir, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o amor de Deus é o sustentáculo das nossas vidas. Então, como é que eu vou viver hoje? Como é que eu, Onésimo, Alves de Mesquita, tenho vivido nessa pandemia? Isso tudo que eu já li me leva a viver assim,
Romanos 14, versículo 8, 7 e 8. Porque nenhum de vós, ou nenhum de nós, vive para si. Nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esta é a mensagem do cristão. Eu não tenho medo da pandemia, não tenho medo de morrer, eu não posso, o medo pode até existir em alguns momentos, mas esta é a vitória da cruz. Eu vivo para o Senhor. Então, falando isso, eu digo agora para aquele que não é cristão, tudo isso que tem acontecido é para que você entenda o Evangelho de Jesus. O megafone de Deus foi ativado e Ele está gritando: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Amém. Que poderoso essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Talvez eu queria aproveitar, o pastor Onésimo foi tão completo, que talvez eu pudesse deixar aqui uma mensagem de prática, né, do que pode ser feito. E nós acreditamos que, como o Derek falou, é o relacionamento, nosso relacionamento com Deus. Colocando sobre Ele toda a nossa ansiedade. E como eu faço isso na prática? A vida de oração. Deus tem falado muito comigo durante a pandemia, nos momentos de oração e nos momentos em que eu deixo de orar, me convidando para voltar e não esquecer da oração. Sabe por quê? Porque muitas vezes a ansiedade, como que a gente tanto falou, o medo, esse sentimento de incerteza que nos aflige, é porque a gente acredita que a gente está no controle. A gente realmente acredita que nós estamos no controle. E quando a gente se ajoelha, a gente diz para Deus: eu não estou no controle. Quando a gente se ajoelha, a gente diz: eu não sou Deus. Se você acreditar que você está no controle, você não vai suportar, porque a sua natureza não foi feita para ser Deus. A sua natureza foi feita para depender de Deus. Então, uma mensagem te convidando para a prática seria: todos os dias, se ajoelha e diz: Senhor, aqui estou mais uma vez, porque não sou Deus, mas Tu és meu Deus. Tu está no controle da minha vida. E a outra coisa é o fato de que não queremos viver, porque sabemos que é os últimos dias, sabemos que são dias de propósito, como o próprio pastor Onésimo falou, o megafone de Deus foi acionado, porque o propósito dele se aproxima, a chegada dele se aproxima, a glória dele sendo revelada sobre seus filhos se aproxima. Então, que nós possamos não desperdiçar o nosso tempo. E nessas nossas orações nós também podemos dizer: Senhor, Tu fez o dia. A Bíblia diz: esse é o dia que o Senhor fez. Vive o teu dia. Não o que vai acontecer mês que vem, nem o ano que vem. Isso Deus está no controle. Vive o teu dia. E nessa oração, entregando o teu dia ao Senhor, fala com Ele também: Senhor, que no meu dia eu faça aquilo que Tu queres que eu faça. Senhor, que nesse dia eu possa ter um direcionamento daquilo que Tu quer cumprir na minha vida. E não seja só um passatempo, não seja só um dia afogado pela minha ansiedade, mas um dia onde eu vejo em tudo o Teu propósito sendo cumprido em minha vida. Então é uma mensagem de prática, mas que você pode começar hoje ainda, quando terminar esse nosso momento. Amém. Nós agradecemos demais a participação de vocês. Tudo que foi falado é muito importante. Que o Espírito Santo possa continuar falando em nós, ainda no dia de hoje. Você que está em casa, a gente vai ter um momento de louvor agora. Que você possa... Nívia, deixa eu só fazer uma propaganda antes aqui. Pode, pastor. Eu vou estar compartilhando depois algumas respostas para algumas perguntas no meu canal lá no YouTube, Tempo de Entender. Tem algumas mensagens que você pode ouvir. E eu queria pedir assim a toda a juventude que a gente continuasse esses momentos
debatendo, discutindo sobre esses assuntos, edificando a nossa fé. Então, se inscreve lá no nosso canal, vai ser bom demais. Pronto. E só repete para o pessoal, pastor. É o canal Tempo de Entender, tem mensagens minhas e eu vou estar postando agora esses dias, fazendo lives, respondendo mais perguntas ainda sobre esse tempo, viu? Como um bom youtuber, o senhor diz, se inscreva, compartilha. Como eu não sou um bom youtuber, então vai lá, se inscreve lá, dá o joinha e aciona o sininho para você não perder nenhuma das Pronto. novidades. E você que está em casa, nós vamos ter um momento de louvor.